Nós iremos iniciar nossa aula de hoje falando sobre reprodução humana e transformações na puberdade. Nós iremos iniciar o capítulo 2. Nós sabemos que esse assunto é muito importante porque está presente no nosso dia a dia, a nossa vivência. Muitos dos adolescentes têm passado essa fase, certo? De mudanças, as mudanças do corpo, as mudanças hormonais. Então é importante que nós venhamos conhecer os órgãos genitais, certo? Então nós vamos começar agora falando sobre os órgãos genitais masculinos, né? Então nós vamos entender, é importante que nós entendamos porque nós falamos no primeiro capítulo de reprodução. Nós falamos das células reprodutivas, nós falamos de gametas, nós falamos de reprodução sexuada, assexuada, nós falamos da reprodução das plantas, dos animais. Então, é importante que nós venhamos entender nos seres humanos como é que acontece essas mudanças, essas transformações. E nós iremos começar a falar aqui sobre o órgão genital masculino, certo? Então, nós vamos começar falando sobre o quê? Olha só, nós começamos com uma pergunta. Vocês sabem que órgãos do corpo humano os gametas masculinos, que são os espermatozoides, são produzidos? Gente, nós vamos ver aqui que os espermatozoides, eles vão ser produzidos nos testículos, certo? Então, os testículos, eles vão ficar dentro de uma bolsa, certo? Que é chamada de escroto. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para nós podermos observar melhor. Então, pessoal, nós vamos ver também que o homem, né? Ele vai produzir um hormônio muito importante. E esse hormônio, ele é chamado de testosterona, certo? Esse é o principal hormônio sexual masculino. Então, você pode perguntar para que serve essa testosterona? A testosterona é ela que dá ao homem a possibilidade de ter pelos no corpo, de ter a voz grossa, certo? Então, nós vamos ver que dentro dos testículos há uma grande quantidade de tubos. Nós iremos ver esses tubos que eles são todos enrolados, que é onde vai formar os espermatozoides, é onde vai ser produzidos os espermatozoides, que são chamados os túbulos seminíferos. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos ver que depois desse espermatozoide ser produzido nos testículos, ele vai seguir caminho até serem liberados pela uretra. E é isso que nós vamos ver agora nessa imagem. Eu peço para vocês acompanharem, certo? Sigam essa mãozinha aqui que está sendo apontada. Então, eu tenho aqui a figura de um pênis, certo? Eu tenho aqui um pênis em corte frontal, né? Então, nós vamos ver aqui esse corte e bem aqui embaixo, logo embaixo, a gente vai ver a imagem do espermatozoide. Então, nós vamos ver aqui que ele tem uma cabeça, tem o núcleo e tem uma cauda. Olha só o que eu estou falando para vocês. Eu chamo a atenção para vocês aqui para os testículos, que é nos testículos, pessoal, que vai ser produzido esses espermatozoides, certo? Que os espermatozoides, nós sabemos que eles são as células reprodutoras, são as células reprodutivas masculinas, certo? Então, dentro desse testículo, que também vai ser produzida a testosterona, que é o hormônio masculino, vai começar, vamos supor que o espermatozoide, ele começa sempre a ser, tudo começa daqui, desse testículo, certo? Então, é dentro dos testículos que estão os chamados túbulos seminíferos, que são os tubinhos que eles são todos enuvelados, que é onde vai ser formado
os espermatozoides. Nós vemos aqui o escroto, que é essa camada que está cobrindo os testículos, e nós temos aqui o chamado epidídimo, que é essa parte que fica em cima dos testículos. Então, é no epidídimo, pessoal, que o espermatozoide ele vai ser armazenado, certo? E ele vai ganhar movimento. Então, nós vamos ver que quando o espermatozoide ele fica aqui armazenado, depois ele vai seguir caminho, e aí ele vai seguir caminho aqui pelos chamados ductos deferentes, certo? Ó, acompanha aqui a mãozinha. Nós vamos ver aqui que existe a bexiga masculina, né, onde vai ser armazenada a urina. Nós temos aqui a chamada glândula seminal. Para que serve essa glândula seminal? Essa glândula seminal, ela vai jogar, certo, para dentro lançar para dentro do aparelho reprodutor masculino sêmen, né, líquidos, que vai formar o chamado sêmen, que ele é importante para a reprodução humana. E nós temos aqui outra glândula chamada próstata, nós temos aqui outra glândula chamada de glândula bulbouretral. Então, todas essas glândulas, elas vão auxiliar na formação do sêmen, certo? Então, quando o espermatozoide sai do epidídimo e passa pelos ductos deferentes, ele vai passar por todo esse processo e vai ganhar dessas glândulas esse líquido para poder formar o sêmen, que é o sêmen que é lançado para fora do órgão genital masculino, certo? Então, nós vamos ver aqui que existe também o ânus, certo? Por onde vai sair as fezes, e aqui o espermatozoide vem seguindo o seu caminho até que ele vai sair na uretra, certo? Através da ejaculação. Isso nós iremos ver mais na frente, certo? Então, nós vimos aqui que esse esperma, ele é lançado quando o homem vai ter relação sexual, certo? Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a ejaculação e esse homem ele vai expelir, ele vai colocar para fora esse sêmen que foi produzido. E é isso que acontece quando vai acontecer a fecundação, certo? E nós vamos ver aqui agora, gente, os órgãos sexuais femininos, certo? Eu vou colocar aqui minha imagem para esse lado, para ver se fica melhor, para a gente poder observar aqui, certo? Olha só, além de produzir gametas femininos e hormônios sexuais, é no sistema genital feminino que a nossa vida e o nosso desenvolvimento começa. Então, nós vamos observar essa figura. Nós vamos ver aqui as partes principais do órgão genital feminino. Nós vemos aqui onde ele está localizado. Então, nós vemos aqui, nós temos aqui o perfil em corte, certo? Fosse de lado, né? Então, nós vamos ver aqui que as partes principais do órgão reprodutor feminino são o quê? A vagina, o ovário, a tuba uterina, certo? E nós temos aqui o útero, certo? E nós temos 2 ovários. Então, pessoal, é por esse canal chamado vagina, né, que vai acontecer a reprodução quando acontece a relação sexual, né? O pênis do homem será introduzido na vagina e aí ele vai expelir os espermatozoides, possibilitando aí o surgimento de um novo ser vivo, que a gente vai ver como que acontece esse processo de fecundação e de reprodução, certo? Então, nós sabemos, pessoal, que é nos ovários que vai ser produzida o chamado óvulo,
certo? Que é a célula reprodutora feminina. Então, é no ovário que vai ser produzido esse óvulo. Então, a gente vai ver como é que esse óvulo vai ser produzido, certo? Então, a gente vai ver aqui mais embaixo que o sistema genital feminino, ele não tem só a sua parte interna, né? Que no caso é vagina, os ovários, o útero, as tubas uterinas. Vai ter também a parte externa, certo? A parte de fora. Então a gente vai ver aqui que a parte de fora nós vamos ter também várias partes. Nós vamos ter as aberturas da uretra e da vagina, olha só, que são protegidas por duas dobras, chamada lábio menor. Nós temos aqui o ânus, nós temos o orifício vaginal, que nós sabemos que é no orifício vaginal que vai ser expelido a menstruação, certo? Nós temos dois canalzinhos, nós temos duas aberturas. No caso, nós temos aqui a abertura da uretra, que é onde vai sair a urina, e nós temos aqui o orifício vaginal, que é onde vai sair, né, a menstruação. E outra coisa, quando a moça, né, quando a moça não teve relação sexual, existe uma pele, uma película fina chamada ímen aqui na entrada da vagina. Então, antes dessa moça, até o dia que essa moça não tiver tido relação sexual, essa película ficará ali. E quando ela tiver relações sexuais, muitas vezes se rompe, muitas vezes não. Às vezes se rompem por uma queda, né, por algo que acontece. Então esse ímen, ele pode ser rasgado, né? Ele pode ser aí rasgado, pode acontecer algo com ele. Nós vamos ver aqui que tem duas aberturas onde sai a menstruação, e é aqui no orifício vaginal, nessa entrada, onde vai, quando acontece a relação sexual, certo? Que vai acontecer a possibilidade de reprodução. Nós temos aqui o lábio maior, o púbis, nós temos o clítoris e o lábio menor, certo? Então, nós vamos ver também, pessoal, que nós sabemos que a mulher, ela, todos os meses, existe o chamado ciclo menstrual. Então, o que é esse ciclo menstrual? Todos os meses nós sabemos que acontece isso com as moças, né? Com as meninas. Então, por que é que isso acontece? Uma vez no mês, nós sabemos que o nosso ovário, ele vai liberar o ovócito secundário na tuba uterina, que no caso esse ovócito, que é o óvulo, esse processo é chamado de ovulação. Então, todos os meses, no 14º dia do mês, né, após o dia da nossa menstruação, quando nós começamos a menstruar, vamos supor que eu começo a menstruar no dia 20, né? Então, eu vou contar 14 dias a partir desse dia. Então, nesse dia 14, nesse 14º dia, eu vou estar em período de ovulação. O que é isso? O ovário vai lançar nas tubas uterinas o chamado óvulo, que nós sabemos que são as células reprodutoras femininas. Então, se a mulher ela tiver relação sexual nesse período, há uma probabilidade maior dela ter filho, certo? Se ela não estiver tomando nenhum remédio, se o parceiro dela não se proteger, então vai ter uma alta chance dela engravidar, certo? Então, o que é que acontece? Nós sabemos que após essa ovulação, o endométrio, que é uma camada que fica nas paredes da vagina, o que é que vai acontecer? Esse endométrio que forra o útero, na verdade,
cresce e se prepara para abrigar o embrião. Então, vamos supor, se eu sou mulher e sei que todos os meses, no 14º dia da minha menstruação, eu vou ovular, as minhas paredes do útero vão começar a ser forradas por uma membrana chamada de endométrio. Então, para que é que esse endométrio ele serve? Para esperar o embrião que vai ser desenvolvido. Mas vamos supor que essa mulher, ela não teve relação sexual, então não tem perigo dela engravidar. O que é que vai acontecer? Se essa mulher não engravidar, se não houver fecundação, vamos supor que ela não teve relação sexual, não houve o encontro do óvulo com o espermatozoide, esse endométrio que forra o útero, ele vai começar a ser eliminado pela vagina, que no caso é a menstruação. Então você pode perguntar assim: tia, então todos os meses quando eu menstruo, é o endométrio que está saindo? Sim, é o endométrio que forra o teu útero que está sendo expelido. E por que que isso acontece? Porque você não engravidou, porque você não ficou grávida, então esse endométrio ele vai se desprender. E quando a mulher não menstrua mais, ela pode estar grávida? Sim, só se ela tiver tido relação sexual. E se ela não menstruou e nem teve relação sexual? Então ela tem que procurar um médico, porque ela pode estar com algum problema, certo? Então é por isso que nós menstruamos todo mês, porque nós mulheres, nós nos preparamos todos os meses, né? Nós fazemos esse processo todo mês, porque nós somos responsáveis, as principais responsáveis pela reprodução, né, humana. Então, esse conjunto de acontecimentos é chamado de ciclo menstrual. Então, nós sabemos que esse ciclo ele vai se repetir de 28 a 30 dias, enquanto não houver fecundação. Ou seja, quando há fecundação, a mulher para de menstruar. E aí ela vai começar a gerar o bebezinho, que vai formar o embrião, certo? Então, o ciclo é controlado por hormônios do ovário e também pelo sistema nervoso. No caso, uma glândula que existe no nosso encéfalo, que é chamada de hipófise. E essa hipófise ela vai produzir esses hormônios, certo? Então, nós vamos ver aqui que o primeiro dia da menstruação marca o início do ciclo. A menstruação dura, em média, 3 a 7 dias. Ou seja, depende de cada pessoa, depende de cada mulher, certo? Então, nós vemos aqui essa tabela, que nós temos aqui as transformações que acontecem no endométrio, olha só. E nós temos aqui a variação na proporção de hormônios, que nós sabemos que a mulher, ela, diferente do homem, o homem nós sabemos que ele produz a testosterona. A mulher vai produzir 2 hormônios muito importantes chamados de estrógeno e progesterona, certo? Então a gente vê que no período da menstruação a mulher ela sofre muitas mudanças de hormônio. É por isso que tem mulheres que sentem vontade de chorar, existem mulheres que ficam muito sensíveis, porque há uma mudança de hormônio muito grande. E nós sabemos que as mulheres, quando ela chega a mais ou menos uma certa idade, 40, 45, 50 anos, a menstruação dela acaba, não vem mais. Ela entra no chamado processo, e esse processo ele vai fazer com que essa mulher ela não produza mais hormônios, né, que é chamado de menopausa. Então, mais ou menos 45, 40, 50, depende da mulher, vai acontecer isso, a chamada menopausa, que é isso, a mulher ela não vai mais menstruar, então ela não vai poder mais ter filhos, e esses hormônios que ela produzia antes vai começar a ter deficiência, aí aonde vai começando a aparecer outros problemas que precisam de mais atenção e de mais cuidado, certo? Então nós vemos aqui a
foto do ovário, né? Uma imagem do ovário, certo? E nós vemos aqui o processo que ocorre até o óvulo ser lançado nas tubas uterinas, certo? Então, nós sabemos que há uma transformação de hormônio para que isso venha acontecer, certo? E nós sabemos que tudo isso acontece e é importante para que ocorra o quê? A gravidez, certo? Então, vamos supor, estou no meu período de ovulação, que é no 14º dia. Quando a mulher ela está esse período de ovulação, que ela está ovulando, que o óvulo está sendo produzido e vai ser lançado na tuba uterina, o que é que vai acontecer? Se ela tem pretensão de engravidar e ela tem o seu parceiro, então vamos supor que essa mulher, agora nós vamos tratar de uma mulher que ela teve relação sexual e ela não usou nenhum tipo de preservativo, e o que foi que aconteceu? O óvulo foi fecundado, né? Então essa mulher menstruou? Não, a partir daí, quando o óvulo é fecundado, ela não menstrua mais. O que é que vai acontecer? Esse óvulo vai seguir caminho para a parede do útero e ele vai, né, se fixar, e ali vai começar a formação do embrião, certo? Todo o processo para que ocorra a gravidez. Então a gente vai ver aqui, olha só, mais uma vez, essa imagem, certo? Nós temos aqui a vagina, olha só, o útero, veja só, tem aqui as paredes do útero, tem o ovário, e aqui nós temos um ovário que ele está no período de ovulação, olha só. Nesse momento aqui, o óvulo ele foi lançado, olha só, o óvulo ele foi lançado para as tubas uterinas, aconteceu a fecundação. Então, depois de 30 horas, vai começar a divisão do zigoto em 2 células. Após 3 dias, formam-se um conjunto com 4 células. Com 4 dias, o embrião está com 32 células, certo? Então, nós vemos aqui esse óvulo vindo até para a parede do útero e ele vai, né, com 5 ou 6 dias, o embrião vai se implantar no útero, e esse processo nós chamamos de nidação. A partir desse momento, a mulher não vai mais menstruar. E olha só, nós vemos aqui o óvulo, a figura do óvulo, com os espermatozoides, olha só. Nós temos aí espermatozoides ao redor de um ovócito secundário humano, durante a fecundação visto pelo microscópio eletrônico, certo? Então, nós sabemos que todo esse processo de gravidez necessita de um cuidado, certo? Então, nós vemos aqui o âmnio, certo? Nós temos aqui o cordão umbilical, nós já vemos aqui o bebê na barriga da mãe. Nós temos aqui o cordão umbilical, que é onde o bebê ele vai se alimentar, né, através do cordão umbilical da mãe, e a placenta, certo? Nós temos aqui essa ilustração de uma mulher grávida, mostrando por transparência a placenta já formada dentro do útero, certo? Então, nós vamos ver, pessoal, que quando vai passando os dias, vai acontecendo o desenvolvimento do bebezinho, né? Então, nós temos aqui algumas imagens, nós temos aqui um feto com cerca de 8 semanas, nós temos um feto com 11 semanas, aqui ele está com 3 meses, 5 meses, olha só. Aqui já está com 6 meses, e aqui um feto em fase final de gestação, que no caso acredito que 9 meses, né? Então, nós temos aí a foto em fase final de gestação,
que essa imagem é produzida por uma ultrassonografia em 3 dimensões, certo? Então, nós vemos aqui já a gravidez, ela dura cerca de 38 semanas, ou seja, 266 dias a partir da fecundação. Então, quando a mulher ela vai ter o bebê, o que é que vai acontecer? Ela vai ter um processo muito doloroso, né? Onde ela vai começar a sentir contrações na musculatura do útero, que vai indicar ali que está no momento do parto, né? Que o parto está se aproximando. Então, a bolsa com o líquido amniótico é rompida e o feto. Então, no parto normal, o bebê ele vai ser retirado pela vagina, certo? Nós vemos aqui a imagem, olha só, o feto com cerca de 36 semanas no útero. Olha só aqui a placenta e a vagina. O útero ele vai começar a se contrair para a saída do bebê, certo? Olha só, nós temos aqui a placenta, novamente o cordão umbilical. A abertura do útero se dilata e a bolsa de líquido amniótico se rompe. Então, geralmente a saída do bebê começa pela cabeça, né? E depois que o bebê ele sai, né, pela vagina, é necessário que corte-se o cordão umbilical. Então é muito importante durante a gravidez que as mamães elas façam ultrassom, tenham acompanhamento médico, né? Façam o pré-natal para que seja acompanhada a gravidez do bebê. Então existem muitas doenças que são provocadas por vírus, como a rubéola e a zika, ou por protozoários que podem prejudicar o embrião. Então, as mulheres precisam realizar uma série de exames para que os seus bebês eles não venham nascer com problemas. E nós sabemos, pessoal, que não existe só o parto normal, que foi esse que nós vimos. Existem também o parto cesariano, que no caso o bebê ele vai nascer pela própria barriga, né? Vai ser feito um corte, né, na barriga da mamãe e esse bebê vai vir a nascer não pela vagina, mas pelo corte realizado na barriga. Então, depois que esse bebê nasce, também vai ser feito outro tipo de exames nele, que um dos exames mais conhecidos é o teste do pezinho, certo? E esse teste do pezinho, ele diagnostica 6 doenças que o bebê ele possa ter, certo? Então, a gente vai ver aqui, pessoal, que nós sabemos que muitas vezes as mamães, elas não têm só um bebê, né? Elas têm 2, elas têm 3. Então, a gente já parou para pensar como é que se forma um gêmeo, né? Então, nós sabemos que para que um gêmeo ele venha nascer, né, as células que se formam nas primeiras divisões dos zigotos se separam em 2 ou mais grupos independentes e cada grupo origina um embrião completo. Então, nós sabemos que existem os gêmeos que são chamados idênticos, que também são chamados de homozigóticos ou univitelinos, ou seja, eles são iguais, eles vão estar ali juntinhos, certo? Os gêmeos idênticos, eles nem sempre têm o mesmo sexo, certo? Não têm o mesmo tipo de cabelo, eles têm sempre uma característica diferente. Muitas vezes existem também mulheres que elas têm trigêmeos, 4 gêmeos, certo? Mas vai de cada pessoa. Então, os gêmeos idênticos, a maioria dos casos dos gêmeos resulta de outro processo de formação. O que é que vai acontecer? O ovário libera na tuba uterina, nós sabemos que acontece a ovulação. Então, no caso, o ovário não vai liberar
só um óvulo, certo? Ele vai liberar 2 ou mais óvulos. Então, isso no mesmo ciclo menstrual. E cada um deles vão ser fecundados por um espermatozoide diferente. Então, nós vamos ver aqui que existe gêmeos homozigóticos, que a fecundação um espermatozoide fecunda um ovócito, certo? Então, nós vamos ver aqui o desenvolvimento dos embriões no útero. E nós temos aqui gêmeos dizigóticos, fecundação de 2 espermatozoides fecundam 2 ovócitos. Então, nós temos aqui apenas, os gêmeos idênticos. Um espermatozoide vai fecundar um ovócito e nesse caso aqui, 2 espermatozoides fecundam 2 ovócitos. Nesse caso aqui, eles são idênticos, certo? Então, nós vemos aqui a representação esquemática da formação de gêmeos univitelinos e bivitelinos, né? Então, nós vamos ver aqui que existe essa possibilidade, certo? De mamães terem 2 ou mais de 3. Então, pessoal, existe uma fase na vida dos adolescentes chamada de puberdade. Então, é nesse período que os hormônios eles estão passando por transformações, que o corpo está passando por transformação. Então, que período que vai acontecer isso? De 8 a 14 anos. Então, o que é que vai acontecer? Parte do nosso encéfalo, chamada hipotálamo, vai produzir hormônio que estimula a glândula chamada hipófise, também localizada no encéfalo. Então, essa vai produzir hormônios que estimulam as glândulas sexuais. E isso vai se dar à fase do início da puberdade. Então, é onde as meninas elas vão começar a ter o crescimento dos seios, é onde os meninos eles vão começar a engrossar a voz, certo? Vai começar o crescimento de pelos no rosto. Também tem muitos adolescentes que têm espinha no rosto. É aí onde vai vir a vontade de namorar, o desejo sexual e tudo isso vai acontecer nessa parte da adolescência chamada puberdade. Então, é preciso que nessa fase os adolescentes se conheçam, conversem com os pais, né, para poder entender melhor essa fase, né, porque muitas vezes muitos adolescentes se encontram perdidos, não aceitam as mudanças do corpo. Nós sabemos que os meninos eles mudam muito a voz, né, a voz ela vai deixando de ser fininha e vai ficando mais grossa, né? Então, há uma mudança nesse período, às vezes a voz afina demais para depois engrossar. Então, é importante que haja uma conversa entre os pais, se você quiser conversar com o professor. Então, tudo isso vai ajudar você a passar por essa fase, né? Às vezes as meninas se assustam, lógico, né? Quando vem a primeira menstruação, que não sabe como usar o absorvente, mas tudo isso está mudando com o passar do tempo. Então, é importante que sempre nós venhamos ler, nos aprofundar, né? E conhecermos melhor sobre esse assunto, certo, pessoal? Então, a nossa aula vai finalizar aqui, certo? Até a nossa próxima aula. Realizem a leitura dessas páginas, desses capítulos, façam anotações, enviem as atividades, certo? Com as anotações. As nossas atividades, elas sempre são feitas com perguntas e respostas, certo? E até a nossa próxima aula.